bom dia a todos. Fico feliz de vocês terem aproveitado o aulão. E vamos dar uma sequência aqui nos nossos estudos. Com certeza, quando a gente entrar na parte de acústica, vai ficar bem legal, já que vocês viram a coisa acontecer na frente de vocês, né? Depois de conhecer a matemática por trás do fenômeno, fica bem mais interessante. E hoje um desafio bem legal aqui, cara. A gente equacionar, né, algumas partes da experiência de Young. Amigo, a luz, ela é um fenômeno bizarro. No capítulo logo após esse que nós estamos discutindo, tem uma discussão bem interessante. Eu li aquele capítulo ali para dar uma rememorada e fala sobre o histórico do estudo da luz. Fala, né, sobre os primeiros estudos de Newton, que entendia a luz como um corpo, né, uma bolinha, uma partícula viajando pelo espaço. Mostra os problemas que essa teoria tem e mostra depois as teorias ondulatórias da luz e finalmente mostra a teoria moderna da luz, onde a gente considera a luz como algo dual, ora que se comporta como onda, ora se comporta como partícula, dependendo da maneira como a gente testa a luz, né? E aí até abre margem depois ali no final, uma coisa que eu não gosto muito, para filosofias outras, como a realidade é porque a gente está interagindo com a realidade. Se a gente parar de interagir com a realidade, ela deixa de ser o que ela é, né? Isso fica bem filosófico, embora na física atualmente se estude isso. Certo? Que os objetos mudam na hora que alguém está observando ele. Se ninguém estiver observando ele, o objeto pode se comportar de uma maneira diferente. Bizarro, né? Certo? Eu também não gosto dessa parte muito filosófica porque às vezes acaba desviando o rumo da aula e cai numa área bem delicada da física. Mas existem experimentos físicos que é assim. Se existe fótons atingindo o corpo e tu testa ele, ele se comporta de um jeito. Se não existe fótons, não existe luz, não existe observação sendo feita no corpo, ele apresenta outros comportamentos. Olha que curioso, bem bizarro isso. Mas galerinha, antes de entrar nessa parte, vamos mostrar uma das experiências que confirmou definitivamente que a luz pode ser encarada como onda. Porque até então, como Newton era o papa de tudo na época, né, lá para 1700, Newton defendia a teoria corpuscular da luz. A luz é um corpo, é uma partícula que viaja em linha reta devido à sua grande velocidade, por isso não tem influência da atração gravitacional devido à sua imensa velocidade e pequena massa, né? Só que algumas experiências não dava para explicar com a teoria do Newton. E a que fez o mundo, abriu os olhos do mundo e mostrar, olha, a luz é uma onda também, foi a experiência de Young. A experiência de Young, muito interessante ela. A gente chegou a citar, eu acho, ela um dia, né? Não chegamos a equacionar, mas eu acho que eu cheguei a citar ela. Mas olha só, tu pega uma fonte de luz, não é uma lâmpada qualquer, tá, gente? É uma fonte de luz monocromática especial que emite luz, né, de um tipo específico, de um comprimento de onda conhecido, e é monocromática, ou seja, uma cor só. E faz essa luz passar por um orifício primeiro. Aí já vai ocorrer a primeira difração. Parabéns, é a capacidade de contornar o obstáculo. E a linha cheia? E a linha pontilhada? E lá vai a luz. Quando tiver uma outra placa com dois orifícios, esses orifícios têm que ter um tamanho parecido com o lambda, com o comprimento de onda, senão a experiência não funciona também. Como o comprimento de onda da luz é nanométrico, esses furos são nanométricos, ou seja, não dá para ver olho nu. Tu olha aquele risco ali, aquele furo, e tu não vê ele, de tão fino que ele é. Loucura, né? Tem que ter uma lupa e pegar um ângulo todo especial para tu enxergar o risquinho ali na placa. Aí, cara, como essa luz é a mesma luz, então é crista e vale para toda a frente de onda. Quando essas frentes de onda baterem nos orifícios, vai ocorrer uma segunda difração, vai contornar. Aí vai gerar crista para as duas ao mesmo tempo, vale para as duas, porque aqueles dois orifícios estão funcionando como duas fontes de onda em fase. Quando uma gera crista, outra gera crista. Quando uma gera vale, a outra gera vale. E tu lembra como é que a gente via para descobrir uma certa distância se era interferência construtiva ou destrutiva? Tu lembra disso? Né? A gente, numa aula dessa depois, a gente até deu uma revisadinha nisso. Era mais ou menos assim, ó, tem uma fonte lá. E uma outra fonte em fase, gerando crista, vale. Crista, vale. Tem um determinado ponto lá, tu quer descobrir se naquele ponto a interferência é construtiva ou destrutiva. Tu pega a distância entre a fonte 1 e o ponto, pega a distância entre a fonte 2 e o ponto, compara a diferença entre essas distâncias com n vezes lambda sobre 2. Se o n é ímpar, interferência destrutiva. Se o n é par, interferência construtiva.
revisado isso? Certo? É isso que nós vamos usar para finalizar a equação de ômega aqui. E se não for a extensidade? Ah, não, assim, ó, as ondas produzidas têm que ser idênticas, tá? Importante lembrar, essa fórmula de interferência só serve para ondas idênticas e fontes em fase. Porque se as fontes forem em oposição de fase, perfeita oposição, uma gera crista, outra gera vale. Aí muda, né? Quando é ímpar construtiva, quando é par é destrutiva, né? Essas aqui estão em fase. Aí se nós formos analisar, pessoal, bem aqui na linha do meio, que era para estar um pouco mais abaixo esse orifício aqui no meio, né? Era para estar um pouco mais abaixo essa linha. Bem aqui no meio, crista com crista, interferência construtiva, vale com vale, interferência construtiva. Quer dizer que nessa parte do meio vai acabar tendo uma região luminosa, uma franja luminosa. Só que se eu for analisar um pouco acima dessa linha, olha o que está acontecendo ali, uma linha cheia batendo com uma pontilhada, é uma interferência destrutiva, e como as ondas são idênticas, dá a destruição total da onda naquele ponto, então dá escuridão. Só que mais acima, olha ali um pouco mais acima, linha cheia com linha cheia, é mais uma interferência construtiva, então vai ter mais uma linha depois, não tão grossa na parte de cima, e mais uma linha não tão grossa na parte de baixo. Depois vai ter mais uma franja escura, e depois mais uma linha um pouquinho mais fina, e assim por diante. Então olha que loucura, se a luz fosse uma partícula pura e simplesmente, certo? Ela na hora que atravessasse linha reta, já que a luz anda em linha reta, os orifícios, deveria ter só duas franjas luminosas, né? Certo? E não, aparece uma franja, mostrando que é uma onda, porque está sofrendo interferência. Por isso, o fenômeno, a experiência de Young, ela acaba mostrando para a gente dois fenômenos ondulatórios. Difração, a onda está contornando obstáculos, como a partícula não faz sentido. Como é que a partícula vai, depois de passar pela parede, vai fazer uma curva para dentro da parede. A partícula não anda assim. Se está andando em linha reta, tende a continuar andando em linha reta. Difratou. A luz difratou, é uma onda. E depois interferência, cara. Crista com crista, deu uma crista maior ainda, deu uma luz mais poderosa ainda. E quando uma crista juntou com vale, anulou, deu escuridão. É onda. Interferência de Young nos mostra o caráter ondulatório da luz de maneira irrefutável. Aí o seguinte, só de tu saber disso, saber que a experiência de Young é, mais ou menos como é que é a experiência de Young, que vai, a partir de dois orifícios, criar uma franja luminosa por interferência, certo? E saber que tem difração e interferência acontecendo, tu mata 90% das questões relacionadas à experiência de Young. Mas eventualmente aparece um cálculo ou outro, a gente precisa se defender dessas questões que envolvem o cálculo. A primeira coisa que ele mostra ali é a distância até uma franja escura. Como calcular a distância? Cuidado, galera, é a distância da linha central até uma franja escura, certo? Essa distância ali, ó. Para calcular isso, vamos ver aqui, ó. Então, distância até a franja escura. Franja escura tem que ser interferência de que tipo? Destrutivo. Para ser destrutiva ali tem que ser um número ímpar. Para que aquele número seja obrigatoriamente ímpar, eu posso escrever ele na forma 2n menos 1. Concordas que independente do valor, se o n for um número inteiro, a fórmula 2n menos 1 forma sempre um número ímpar? Né? Porque tu multiplica por 2, ele vira par. E tu subtrai 1, ele obrigatoriamente vira ímpar. Certo? Legal, né? Então é assim que se escreve um número ímpar de maneira genérica. 2n menos 1. Isso, lambda sobre 2, vai ser igual à diferença entre as distâncias, que é justamente a distância entre a parte central e a franja que eu quero determinar. Só que nesse fenômeno tem dois tamanhos aí que eu ainda não coloquei na equação. O L e o A. Certo? Tu concorda que quanto mais eu afasto essa parede, mais vai abrir essa franja? E mais distante as franjas vão ficar. Por isso que quanto maior o L, maior a distância. Por isso o L vem na parte de cima. E aqui é o contrário. Quanto mais eu afasto essas fontes, né, fica o triângulo de luz que se formaria faz com que as franjas se estreitem. Por isso eu tenho que colocar o A na parte de baixo. Esta é a fórmula que me permite calcular a distância da linha central, que é alinhada com a fonte de luz, até uma franja escura, certo? Porque a franja escura é uma interferência destrutiva, então eu usei a fórmula, né, da interferência e obriguei que aquilo ali fosse um número ímpar. Coloquei no lugar do n, 2n menos 1.
Então, se eu quero a distância até uma franja clara, distância, isso, até a franja clara. Aí, no caso, a única diferença é que ali nós vamos colocar só 2n. Distância vai ficar 2n, que multiplica... Você pode simplesmente botar o número de pegou do lado? Sim, sem problema nenhum. Isso é a parte onde eu acho que é para manter a formalidade, né? Para o cara ficar com a dedução bem formal, certo? Ele faz dessa maneira e às vezes acaba afastando o aluno da capacidade de entender aquilo, né? Porque o cara olha isso e apavora, meu Deus, como é que eu vou entender tanta letra, né? E ele podia ter colocado N e ter falado para N ímpar, franja escura, para N par, franja clara. Concordo plenamente contigo. E depois, galerinha, ali no final, ele ainda nos ensina a calcular a distância entre duas franjas claras ou escuras. Para calcular a distância entre duas franjas, então, ó, né, eu posso medir do centro de uma franja escura até o centro da próxima franja escura. Aquele delta D ali, ó. Vai ficar lambda vezes L sobre A. Essa é a distância entre duas franjas. Duas franjas equivalentes. Para finalizar, na outra página, ele mostra que se nós dividirmos por 2, lógico, né? Porque assim, ó, a distância entre duas franjas inclui meia franja escura, uma franja clara, nesse meu caso, mais meia franja escura. Então ali tem largura de duas franjas, concorda comigo? Certo? Se eu quero calcular a largura de uma franja só, basta dividir por 2. Então ele chama de L a largura de uma única franja. Lambda vezes L dividido por 2A, a largura de uma franja. Agora eu vou te falar, amigo, ó, na nossa região nunca caiu aqui no sul, tá? Nunca caiu questões que envolvessem cálculo, só teoria, beleza? De qualquer maneira, pra gente se proteger, né, vamos fazer umazinha ali, depois tu leva uma pra casa pra dar uma arriscadinha nessa parte, só pra gente não ter problemas, certo? E logo em seguida vamos contar então a história toda ali, falar um pouquinho sobre o histórico do estudo da luz, né, que passou de teoria corpuscular para teoria ondulatória e finalmente a teoria dual da luz. A luz é uma encrenca, bicho.